Olá, estamos aqui de volta no canal Agri Observatório Instituto para continuar o episódio anterior, Geopolítica Global e os impactos no agronegócio brasileiro. Falamos no último episódio de uma maneira um pouco mais ampla sobre a geopolítica no mundo, as forças políticas, como surgiram, falamos um pouquinho do início do processo da agricultura, da pecuária, o surgimento e o momento em que a gente está hoje. Bom, nós ficamos de fazer um fechamento e a ideia é que hoje a gente tem um vídeo curto, mais focado nos temas aí. Eu vou fazer a lista aqui dos tópicos que a nossa equipe selecionou e aí um comentário sobre alguns deles aqui, talvez com um pouco mais de ênfase, em função talvez do peso que ele tem dentro desse movimento. Bom, então vamos lá. Dentro vamos dizer assim, dos tópicos, né, dos fatores que a gente pode considerar que vão pavimentar ou já estão pavimentando, moldando o agronegócio do futuro, mas isso já está acontecendo agora, né? Vamos dizer que é uma transição de agora já para o futuro, mudanças climáticas, a questão da sustentabilidade, escassez de recursos naturais, a tecnologia e a digitalização, segurança alimentar e segurança nutricional. Eu vou explicar a diferença. As pressões regulatórias vindo de todos os lados e talvez agora muito direcionada ou puxada pelos grupos financeiros, os bancos, né, principalmente os grupos de investimento, e por último as mudanças no cenário demográfico. Esse é um ponto que eu sempre ressalto que tem vamos dizer, uma relevância muito grande, né? As mudanças demográficas, elas interferem de maneira direta no comportamento de consumo, no comportamento de compra. Então, acompanhar a demografia, né, ou a composição demográfica do público-alvo é atividade precípua, né? Atividade básica para qualquer empresa, para qualquer negócio. E aqui no Instituto nós temos dois focos de trabalho. Vou recapitular até para balizar o que a gente vai comentar aqui agora e hoje vamos falar de maneira bem sucinta. O primeiro pilar que temos no Instituto Agro Observatório é inteligência de negócios. Quando a gente pensa em inteligência de negócios, óbvio que o público-alvo são as empresas, mas empresas são lideradas por pessoas. Então, empresários, empreendedores, gerentes, líderes, dirigentes, é mais direcionado para esse público, inteligência de negócio. O outro pilar que temos no Instituto é o de desenvolvimento profissional. Aí é mais abrangente para pessoas físicas. E óbvio que os dois pilares, inteligência de negócios e desenvolvimento profissional, tendo como base o agronegócio. Então, profissionais nos seus diversos níveis de carreira e nas diversas cadeias produtivas do agro, nos diversos elos que compõem as cadeias produtivas, e os empresários que investem, que empreendem dentro desse macro segmento de mercado chamado de indústria agro. Os tópicos que eu comentei, eu diria que mudanças climáticas, sustentabilidades e escassez de recursos naturais, elas poderiam estar juntas num único pacote. O mundo caminha para passar de 8 bilhões de pessoas. Tá? Às vezes a dicção não ajuda. 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Eu sempre fico pensando, quando eu desembarco em São Paulo, né, uma grande metrópole brasileira, para quem está nos ouvindo, né, de fora do país, ou mesmo do Brasil que não conhece São Paulo, né, hoje a abrangência, né, aqui do nosso canal já é, né, para fora do país e no Brasil, né, nós temos, né, pessoas inscritas e também no Instagram, né, a gente tem mais de 7 mil seguidores do Brasil inteiro. Então, São Paulo é uma cidade que tem em torno de 20 milhões de pessoas.
É isso, 20 milhões de pessoas. Então eu sempre fico pensando, quando eu estou desembarcando em São Paulo, chegando no aeroporto de Congonhas ou mesmo no aeroporto de Guarulhos, e o tempo que o avião fica ali taxiando até pousar, e é possível observar a extensão da cidade, a movimentação do trânsito ali de carros, ou à noite, aquela vista, né, iluminada ali, a perder de vista. E eu sempre fico me questionando dos desafios logísticos no primeiro momento, mas o outro é na produção mesmo, para abastecer um metro quadrado, né, ou uma área de alguns quilômetros quadrados que tem ali 20 milhões de pessoas. Imagina, 20 milhões de pessoas, ovos. Se fosse um ovo para cada pessoa, 20 milhões de ovos por dia. Se for carne, quantos bois abatidos para alimentar 20 milhões de pessoas? E por aí vai, alimentos, né? Cada sacolão que você entra em São Paulo, em cada bairro, em cada rua que tiver um sacolão, uma padaria, um supermercado, lá você vai encontrar, né, verduras, né, hortaliças, frutas. E de onde vem isso? Vem do campo. Então, quantas cenouras, né, quantas laranjas produzidas no campo para abastecer uma região com 20 milhões de pessoas? Isso eu estou falando de 20 milhões. Agora sobe esse número para 8 bilhões. É a quantidade de pessoas no mundo que precisam se alimentar, que precisam de casas, precisam de produtos, de tecnologia, de conforto para lá e tal. Então imagina produzir recursos para isso. Aí tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás que diz: o ser humano tem necessidades ilimitadas. Isso é fato. À medida que vai subindo o poder aquisitivo, as necessidades vão mudando, as ambições, etc. Então o homem tem necessidades ilimitadas, ao passo que a natureza dispõe de recursos limitados para produzir tudo isso que o ser humano quer e deseja. Olha que interessante, vou pegar as duas palavras. O ser humano tem necessidades ilimitadas. Então, de um lado, necessidades ilimitadas. Do outro, recursos limitados. Então, se eu tenho necessidades ilimitadas de 8 bilhões de pessoas, do outro eu tenho recursos limitados. Então, se aqui é ilimitado e aqui é limitado, a conta não vai fechar. Vai chegar uma hora que vai faltar. Essa é a escassez de recursos naturais que tanto se fala. Algumas coisas a gente precisa abordar com mais detalhes em um outro momento. Um outro aspecto que eu gostaria de falar é a questão da segurança alimentar. E a segurança alimentar aqui não é na vertente de garantir que aquele alimento não vai intoxicar a pessoa. Não é essa segurança alimentar. Aqui a segurança é como que vamos garantir a produção de alimento, de energia, de fibra, de que tenha água suficiente para garantir a alimentação das pessoas no mundo. Essa é a segurança alimentar. As pressões regulatórias, por conta dessas preocupações, hoje as pressões regulatórias têm aumentado, exatamente para garantir que o uso do solo, o uso da água, ou seja, o uso dos recursos naturais, sejam minimamente conscientes, minimamente responsáveis, o que no passado não havia. E aí não vamos jogar pedra em quem estava no passado, né? Aconteceu, vamos tentar olhar para frente como é que a gente ajusta aí o custo. Por exemplo, a União Europeia vive jogando pedra no Brasil que a gente está destruindo a Amazônia, mas a União Europeia, né, os países europeus praticamente acabaram com as suas florestas e ninguém falou nada. Então era um outro contexto. Talvez essa preocupação não estava na mesa. Aqui no Brasil mesmo, eu já falei isso em outro episódio, havia um dado momento na história do Brasil em que o próprio governo federal brasileiro, na época ali de JK, fomentou que as pessoas saíssem das regiões litorâneas, né? O Brasil, colocando aqui na tela o mapa do Brasil, por favor, Mr. Max. Quando a gente olha aqui, então, você está vendo na tela o mapa do Brasil. Toda a região litorânea, que vem lá do Maranhão até o Rio Grande do Sul, toda essa região litorânea, aqui tiveram as capitanias hereditárias. Por favor, troca o mapa, capitanias hereditárias.
Então aqui, ó, essa foi a forma como o Brasil começou, com essas capitanias hereditárias. Aí, essa região litorânea foi que primeiro foi povoada, colonizada. Depois houve incentivos governamentais para poder expandir para dentro, para a região amazônica. Por favor, destaque aqui para a região amazônica. É mais do que o estado do Amazonas, tá? A região amazônica no mapa, então vocês estão vendo aí, olha o tamanho da região amazônica. Dentro do Brasil, né, você vê que ela passa ali pelo Pará, né, ela cobre os estados ali em volta, né, na região norte. Então isso tudo era a região amazônica. Então houve incentivos para poder explorar essas regiões, né? Tanto que é muito comum, você vai em Rondônia, tem pessoas lá do Brasil inteiro. Você vai em Brasília, tem pessoas do Brasil inteiro lá que foram nesses movimentos. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, muito ocupado ali, tem muitos gaúchos, né, que subiram, né, do sul do Brasil ali para poder explorar essas regiões. Pois bem, as pressões regulatórias hoje têm aumentado, a questão da proteção da reserva nativa, o uso da água, N rigores que a gente percebe hoje e que são realmente necessários. Por último, para a gente fechar, a questão das mudanças demográficas. Esse aspecto eu chamo bastante atenção. A demografia está ligada a características de faixa etária, a faixa de escolaridade, faixa de renda, a estrutura familiar, N fatores que compõem o que a gente chama de aspectos demográficos. A estrutura das famílias, por exemplo, havia um tempo que as famílias eram comuns, famílias grandes, famílias numerosas. Até na época que a gente viveu ali o período mais agropastoril, as famílias tinham muitos filhos para ajudar a cuidar da terra, né? Plantar, colher, exigia muita mão de obra. Hoje você tem famílias muito, né, praticamente um casal, sem ter filhos, sem ter pretensão de ter filhos. E tem gente que nem tem pretensão de casar. Então, ou seja, mudou-se a configuração demográfica. Isso muda os hábitos de consumo e, obviamente, que muda toda uma estrutura, né, evolutiva que a gente percebe aí. Bom, esse é um panorama rápido sobre os principais fatores que têm moldado o agronegócio na atualidade e já encaminhando aí para o que se espera do futuro do agronegócio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você lembrou de alguém que vai gostar desse conteúdo, por favor, compartilhe o link e deixe aqui a sua curtida. Se tem algum tema que você gostaria de ver aqui no canal que ainda não viu, também pode deixar aqui deixar o seu comentário com algum tema que você queira. Muito obrigado.